Estamos no ar, mais um Empreendivestcast começando. Estamos agora com... esse é o segundo episódio de 2026, a nossa temporada está apenas começando, mas hoje temos uma presença muito especial aqui. Já vamos dar um alô para ela, mas antes disso quero passar a palavra. Tudo bem, Graziano? Como é que você está? Tudo jóia, mais uma vez participando aí dessa nova temporada, meu segundo episódio. Estou muito contente aí agora de estar perto aí para poder participar sempre, né? Agradecer a nossa audiência. Estou muito feliz também hoje de bater esse papo com a Juliana e vamos bola para frente, vamos lá. Maravilha, maravilha. O papo de hoje vai ser extremamente interessante, principalmente para quem acompanha aí o mercado imobiliário, construção, arquitetura. A gente vai falar muito sobre isso. Vou dar um bom dia, uma boa tarde, um olá para a Juliana Alberti. Juliana, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, bom dia. É uma satisfação imensa o convite do Luciano e do Graziano para a gente estar aqui hoje falando num papo bem leve sobre obras, né? Que é o que move o mundo. É verdade. É isso aí. Não, e eu vou ter no decorrer da nossa conversa aí, eu tive um susto no passado, né, em relação a obras, em relação ao INSS, então vai ser legal. Hoje eu vou colher informação Aí, aqui. olha só, se você conhecesse a Juliana naquela época, não tinha... Não tinha passado esse susto aí, tchê. Aí. Mas legal. A ideia aqui, né, Ju, é a gente falar bastante assim sobre a carreira de você, a sua carreira, carreira do escritório, e a gente vai falar basicamente do CPF que está por trás do CNPJ também. Então a gente gostaria de conhecer um pouquinho a Juliana e vamos começar lá pela parte da infância, parte da família. Natural de Erechim, de fora, da onde que vem a família? Vamos lá, então. Eu sou natural de Erechim, a minha família é daqui, meus pais também nasceram aqui em Erechim. E os dois se formaram professores. Então, o meu pai professor de matemática e minha mãe professora de português. Ok. Então, a gente teve uma infância aqui na cidade mesmo, eles trabalhando nessa área. E o meu pai sempre empreendendo, não em negócios dele, mas empreendendo na parte de gestão pública e privada. Uhum. E aí você me contou essa semana uma história muito legal, né? Que o teu sobrenome Daltartas vem da onde? Da Lituânia. Lituânia. Então, eu sou descendentes de lituanos. E a Ju me falou que qualquer Daltartas no Brasil é familiar, né? Isso, são meus parentes. O sobrenome Daltartas, ele é da Lituânia e ele veio para o Brasil quando os imigrantes, né, lituanos vieram no navio. E a minha avó, a avó Sofia, ela veio, né, com os imigrantes lá em São Paulo. Então chegaram lá e se estabeleceram todos lá na cidade de São Paulo. E o meu pai, com os pais dele, os meus avós, vieram para Barão de Cotegipe para ser caseiro numa chácara, fazer a vida, como diziam, né? Uhum. E então ficaram lá e mais adiante, depois que trabalharam um tempo, eles vieram para Erechim para empreender. Entendi. E tiveram aqui na cidade um armazém, um mercado em 1940. Então, meu pai já empreendia junto com o meu avô nesse mercado e o meu avô acabou falecendo muito novo, então ele foi para essa área daí de gestão, né? Legal, legal. E essa vinda para o Brasil da família foi na mesma época, migração italiana, polonesa, Isso, Europa vindo para cá? A minha avó sempre contava que vieram de navio, né? Que deixaram tudo para trás e vieram para fazer uma vida nova aqui no Brasil. Uhum. Então, ela sempre contou, né? Inclusive, a minha avó, quando ela veio para cá, ela não sabia nem falar português, né? Ela foi aprendendo tudo da vivência. Então, teve que se virar. No dia a dia. Teve que se virar e o meu pai depois foi ajudando ela, enfim. Mas conseguiram se restabelecer e moraram aqui até falecer, né? Os dois. Você já teve a oportunidade de conhecer um pouco lá do seu passado na Lituânia? Não, a gente Tem vontade, imagina? O meu pai sempre falava da gente ir lá, né? Para conhecer, enfim. Mas é uma ideia, né? Até fazer a cidadania lituana, porque acaba sendo um caminho mais fácil, porque não tem tantos lituanos que pedem, né? Então a gente até estava vendo para conseguir isso, que daí fica mais fácil de tu entrar lá, né? Eu sou péssimo em geografia, mas Lituânia fica próximo do que? Da Polônia? Isso. E é Polônia, um Rússia. país grande? Não, é pequeno. É pequeno? Uhum. E assim, aqui a comunidade lituana no Brasil é grande? No Brasil é mais lá para São Paulo, onde ficaram lá os parentes, né? Os irmãos da minha avó
enfim, não existe uma comunidade muito grande, né? A gente não tem muito acesso também. A gente ficou aqui, a nossa família aqui não tem muito contato. Apesar né? de ser, a distância também deve ter atrapalhado na época, né? Enquanto os meus pais eram vivos, então era mais fácil, porque eles Claro, iam para sim. lá, iam para São Paulo, a gente até ia quando era pequeno, e depois acaba, né, os irmãos da minha avó também foram falecendo e todo mundo vai para outros caminhos. Exato. Aí acaba que Forma as novas não famílias. tem mais contatos e daí Tem os acaba... filhos e tudo, né? Mas, Ju, que legal. Falando ainda, antes de a gente entrar na sua vida propriamente dita, você estava me falando também da importância do seu pai aqui para nossa cidade, né? Na parte da educacional, principalmente, né? O pai sempre foi uma pessoa que eu me inspirei, né? Muito nova ainda eu, mas ele sempre teve essa parte de empreender e trabalhar com gestão, né? Gestão privada ali na URI, então trouxe a universidade para Erechim, conquistou a universidade aqui para o município e sempre empreendendo e fazendo todo esse gerenciamento, essa gestão, né? Depois trabalhou com a parte pública, né? Na prefeitura, como secretário de educação, depois secretário adjunto de saúde. Inclusive teve um projeto da vereadora da Ana Oliveira, onde o nome da UPA é o nome dele, né? UPA João da Altartas, em função de todo o projeto que ele fez para implantar a UPA em Erechim. Olha que legal. bacana. Nossa, então eu estava me referindo só à URI, mas então não foi só a URI, foi muito mais. Que legal. Bom, você é filha única? Não? Tem irmãos? Não, eu tenho 2 irmãos, eu sou a mais nova. Então tem a minha irmã mais velha e um irmão do meio. Ok. E aí, entrando já na parte mais educacional, por que arquitetura? O que aconteceu? O que te levou para esse universo? Na verdade, é uma coisa, um propósito, eu vejo, né? Porque eu sou formada em administração, então a minha ideia sempre foi essa, de trabalhar com empresas e também administrar as empresas privadas de outras pessoas, trabalhar na gestão, no gerenciamento. E sempre pensei de ter o meu próprio negócio, mas sempre o que fazer, né? O que a dúvida de todo administrador, né? Aonde empreender, porque como a gente analisa muito os dados e fatos e mercado, a gente fica com receio, né? Do risco e dos benefícios que vai ter, né? O custo-benefício para cada negócio. Então, a gente fica naquela... Será que vamos fazer ou não, né? É uma coisa... Então, você não é formado em arquitetura? Não, eu sou formada em administração. Tá. E aí você entrou nesse ramo devido ao Marcos ou não? Antes disso, já tinha trabalhado em escritório? Ele. Não, eu nunca tinha, eu não tive contato antes de trabalhar ali no escritório com ele, não tive contato na parte de arquitetura. O que acontece é que eu trabalhei, antes de trabalhar na empresa ali com ele, da gente ter esse contato, eu estava na parte da administração, parte de gestão, trabalhei em empresas maiores, onde eu trabalhava com a parte de auditorias, parte ISO 9001, processos, rotinas administrativas. E eu me formei e estava numa empresa que estava trabalhando aqui em Erechim, que tinha uma sede aqui, que era uma multinacional, a ABN, American Banknote. Eu trabalhei 5 anos, então foi a minha última empresa que eu trabalhei antes de ir para esse ramo. E nesse meio tempo que eu estava nessa empresa, eu e o Marcos casamos e eu resolvi sair da empresa para ajudar ele no negócio ali, por ser uma coisa que eu queria fazer uma coisa diferente. Eu já estava cansada de estar naquela empresa já há um tempo e eu gostaria de ter outros motivos para empreender. Porque você ficou até então uma parte burocrática gigantesca dentro das empresas, né? Apesar de ser da parte administrativa, mas tem uma burocracia por trás disso aí, né? Com certeza. Eu tive, além da ABN, eu trabalhei em outras empresas, na Unimed, trabalhei na Meno, trabalhei na antiga Index, parte de PCP. Então, a gente fazia todos os processos e rotinas administrativas e parte de gestão. Eu tinha acesso. Essa última empresa, a ABN, eu trabalhei um bom tempo, que foram 5 anos, onde eu cuidava de toda a parte de qualidade da ISO 9001. Então, auditorias internas, auditorias externas. Era uma empresa de segurança de cartões, né, magnéticos, das bandeiras Visa, Mastercard, American Express. Então, eu cuidava e fazia auditorias externas também, fora de Erechim, nas fábricas de São Paulo e Rio de Janeiro, e
eles vinham aqui auditar a fábrica aqui. Então, a gente tinha que preparar e treinar os funcionários para que tudo tivesse de acordo quando viessem o pessoal aqui auditar. E também eu ia fazer as auditorias nas outras fábricas. Então, Essa fábrica era lá no Industrial? Ou não? isso, do lado da Comil. Eu acredito que uma prima que já participou aqui do nosso Empreende Investcast trabalhou uma época nessa empresa. Camila. A Camila Caldarte. A Camila trabalhou comigo na mesma época. Eu lembrei que ela falou que trabalhava com trabalhou um tempo. Aí, vamos entender aqui a lógica da coisa. Então, você nessa época você trabalhava na iniciativa privada. Isso. E aí você casou com o Marcos. O Marcos já tinha escritório de arquitetura na época? O Marcos já era formado, ele já tinha um escritório e a minha ideia era sair da empresa para ter uma outra oportunidade. Impulsionar o negócio de vocês, né? Não, nem era o nosso negócio, era eu arrumar um outro negócio melhor. Até porque eu já estava um certo tempo ali e eu queria um reajuste de salário, queria oportunidades melhores. E a empresa, na verdade, me ofereceu umas fora de Erechim. Entendi. Até porque eles ficaram até 2009 aqui na cidade. Então, eles tinham o plano de não permanecer aqui na cidade. Só que eles não comentaram. A única coisa que eles me colocaram é que, para mim, naquele momento, que era em 2007, era que eu poderia ter um cargo melhor, um salário melhor, mas fora daqui. E daí, por estar com o Marcos, eu acabei não aceitando e a gente ia ter ia fazer outras coisas, outros negócios, enfim, outros empregos, eu ia atrás. Entendi. E nesse meio tempo, ele tinha bastante obras até em andamento. E daí ele pediu para me ajudar um pouco, para dar uma organizada nos processos, nas planilhas. Desafogar ele. Organizar, porque como ele vem da arquitetura, é uma parte muito técnica. Sim. Sim, e que diferente, né? essa parte de gestão acaba ficando um pouco para trás. Então, eu quis falar com ele e mostrar que era importante a gente ter processos definidos, a parte das planilhas de controle. E ele disse, então ajeita para mim. Claro, era bem pouco volume de projetos do que tem hoje. Legal. Mas eu fui organizar essa parte para ele. Então, eu comecei a organizar para deixar tudo estruturado para que ele pudesse continuar. Legal. E você está organizando há quanto tempo, então? São 18 anos 18 que eu anos estou já? na empresa. Caramba. Então, a gente foi estruturando. Até porque nesse meio tempo, quando eu comecei lá, que foi 2008... eu estava com ele e ele teve um convite de trabalhar no Estado. Então, ele foi trabalhar no Estado um período e depois ele fez o concurso do Estado. Então, hoje ele é arquiteto do Estado. Então, o escritório acabou sendo responsabilidade minha, a parte de gestão e toda a parte burocrática, e ele a parte técnica. Então, eu acabei assumindo uma responsabilidade, mesmo sem querer. Que, na verdade, era para ficar um tempo. Tu organiza para mim, eu vou ficar um tempo ali no Estado, depois eu vou voltar para o escritório para assumir. E acabou que deu certo dessa maneira. Ele trabalhando no Estado e, mesmo assim, a gente conciliando as nossas obras particulares. Legal. Que bom. E hoje a Alberti, ela evoluiu também, né? Ela era a Alberti Arquitetura... Agora é Alberti Empreendimentos, né? Foi evoluindo. A gente trabalhou até 2019 com a marca Marcos Alberti Arquitetura, né? Que é o nome do Marcos. Então, trabalhávamos com o nome dele só. Então, em 2019, a gente resolveu constituir a empresa em si, criar um CNPJ, porque até então era autônoma. A empresa era menor, então era só mais uma prestação de serviço para algumas pessoas, né? Para alguns clientes. E em 2019, a gente resolveu, na verdade, profissionalizar isso e criar justamente a empresa. Legal. E criamos Alberti Empreendimentos, mas não deixamos de trabalhar ainda com a marca, né? Marcos Alberti Arquitetura. Isso foi de 2009 até 2021, onde a gente quis, a partir de 2021, 2022, fortalecer mais a Alberti Empreendimentos. Legal, legal. Na parte da parte de projetos, arquitetura, nesse tempo que a gente se conhece, eu vi que tem muitas assinaturas de projeto, né? Tanto de residências quanto comerciais, né? Hoje o foco do escritório nessa parte, ela é mais residência ou mais comercial ou o que vier mata no peito? Não, nós estamos com bastante projetos corporativos também, né? Projetos que são para empresas e também residências, né? Então, a gente
teve uma evolução nessa parte de projetos, onde a gente está com projetos, vamos dizer, melhores, onde são casas de médio alto padrão e também projetos de pavilhões para empresas, ali no Distrito Industrial Novo, pavilhões de empresas maiores, onde a gente tem esse público-alvo hoje em dia, né? Então, teve uma reestruturação no mercado e a gente conseguiu ter um outro tipo de público, né? Esse que foi o principal objetivo também do escritório na parte de arquitetura. Legal. Projetos de interiores também a gente faz bastante para empresas, projetos de interiores residenciais também. Então, a gente atende em várias linhas, né? Quando a gente está pensando, né, na questão da própria arquitetura, né? A gente fala que todo profissional, ele sai da faculdade, mas ele não sabe tocar um negócio, né? Ele sabe, de repente, fazer o projeto, mas assim, entra-se muitos outros detalhes, os processos, as pessoas, enfim, né? Dentro dessa organização, eu imagino que você, quando você saiu da ABN, né? Isso. Da ABN, lá era uma empresa grande, com muitos colaboradores, processos já definidos, né? Teoricamente, assim, você tem muita coisa já pronta. Quando você foi para a empresa de vocês, provavelmente foi começar tudo do zero, né? Essas coisas de processo e tal. Provavelmente foi isso. Ou não? Já tinha muita coisa desenhada? Não tinha nada estruturado. Foi até um baque para mim, porque eu fiquei pensativa um bom tempo. Como que eu ia implantar? Porque eu era acostumada com processos maiores. Achava que não era necessário. Por isso que houve uma parada, assim, eu tenho 2, 3 projetos, para que eu vou ter uma planilha de controle? Para que eu vou... Até eu me perguntei várias vezes isso. Sim. E daí eu fiquei naquela de fazer ou não fazer. Mas sempre teve controle básico, sempre teve. Mas no momento que a gente começou a colocar o processo bem definido, criar checklist, fazer todos aqueles processos e rotinas administrativas, aí que a coisa começou a fluir. Porque daí tu começa a enxergar, né? Tu precisa de números para poder crescer. Então, no momento que tu tá analisando os teus resultados, tu consegue ver aonde tu vai chegar. Então, aquele planejamento estratégico que a gente fazia lá na empresa grande, eu comecei a implantar na empresa pequena também. E aí a gente começa a ver resultado, né? Sim. Porque tu só cresce assim, vendo aonde que você tá errando, aonde você pode melhorar. Isso. Então, Sem aí dúvida. que foi um planejamento para isso, né? De crescimento da empresa. Não, muito bacana, mas eu imagino como deve ter sido diferente, né? Sair de uma empresa agora, e realmente eu acho que muitas vezes até isso é errado, né? Isso é errado, mas assim, o empreendedor, principalmente o novo empreendedor, ele não tem muita coisa, ele tem a vontade e conhecimento de saber fazer alguma coisa, né? É assim que ele começa. Só que tem empresas que elas crescem porque elas começam a identificar isso, né? Poxa, falam-se tanto de projetos, de processos, falam tanto de gestão e tal, e a pessoa começa a estudar esse outro lado e aí sim a empresa começa a se desenvolver. Sem dados, você não consegue, né, tocar para frente. Quando a gente pega um ramo que nem o de vocês, que tem muitas variáveis envolvidas, sem processos, provavelmente isso não vai ser escalável, né? Aí talvez o escritório ia ser o escritório de uma obra, 2 obras, né? Não ia conseguir tocar ao mesmo tempo, né? Vocês estavam só complementando, né? Era você, o Marcos, e tinha quantas pessoas dentro da equipe? A gente teve alguns estagiários, alguma época, e nós tinha bastante terceirizados, então desenhista terceirizados, onde a gente tinha, conforme a demanda, a gente terceirizava a parte de desenho, a parte de alguns outros projetos que precisava, alguns render, algumas coisas. Então era assim, mas praticamente era eu e ele. Certo. A partir ali de 2019 que a gente começou a estruturar e ver que a gente poderia ter mais pessoas trabalhando junto com nós. Aí que a gente foi pegar algumas arquitetas já formadas e também mais estagiários, né? A gente teve uma época que a gente estava com 5 estagiários e mais uma arquiteta, eu e o Marcos, né? Caramba! Então, foi um processo difícil, né, da gente entender, porque quando tem uma equipe para coordenar, tu tem que assessorar, é outra realidade. Exato. Né? Hoje em dia nós estamos com 2 arquitetas, né, a Priscila e a Pietra, e o Marcos e eu. Então, hoje em dia somos 4, mas mesmo assim a gente terceiriza bastante, a gente tem bastante parceiros, né? Porque o projeto arquitetônico em si, ele é uma parte do projeto que precisa para execução. Então, a gente trabalha com engenheiros, né, o pessoal do laudo ambiental, biólogos, o pessoal engenheiros para PPCI,
Então, são várias partes que a gente vai complementando ao projeto inicial do escritório, né? Tá, então, e vocês pegam a obra já do seu início até o final e, por exemplo, a regularização também, por exemplo, alguém que já tem a obra, vocês também fazem esse trabalho? Sim, agora com essa parte do INSS de obra também a gente está mais no foco de regularização, que não era tanto até então. A gente até fazia, só que a regularização ela acaba sendo um pouquinho mais trabalhosa na questão de tu ter a medição, tu ter o projeto para aprovar na prefeitura. Então, ela é um pouquinho mais demorada para você entender o que aconteceu. Não é uma obra que vai nascer ali que tu já sabe o que está acontecendo. Tu tem que ver como é que foi o processo atrás. Então, para te desvendar como é que foi a construção, como é que aconteceu, às vezes acaba sendo um pouquinho mais demorado. E como nós estávamos em poucas pessoas, a gente não conseguia, não dava tanta ênfase para isso. Eu ia até te perguntar se daí, no caso, como vocês começaram a fazer esse trabalho também, se vocês tiveram que fazer praticamente uma equipe, um setor para determinadas situações, quando pega já a obra no começo, e outra equipe para regularização apenas. Ou não precisou chegar a esse ponto? A gente reestruturou, né? Então, de 2023 para cá, a gente está com uma equipe onde eu assumi mais a parte de regularização de obras no INSS, né? Onde eu sou a responsável e o Marcos continua sendo o responsável pela parte dos projetos arquitetônicos. Então, a arquitetura com ele e a parte de regularização de obras no INSS comigo. E a gente tem os nossos, tanto ele me ajuda na parte da regularização e eu continuo ajudando ele na parte dos projetos, né? Vamos entrar agora nesse assunto mesmo. E primeira coisa que eu precisava entender é que assim, tem muita gente que trabalha com obra, né? Mas tem poucas pessoas que são especialistas nessa área, né? De regularização, especialista em INSS e tudo mais. Da onde que veio... Eu não sei se seria a inspiração ou a ideia de começar a se aprofundar e virar especialista nessa área. De onde que surgiu? Bom, como eu já trabalhei, que nem eu te falei, na BN, trabalhava com treinamentos. Lá era muito focado, assim, centralizado em treinar o pessoal para fazer toda a parte de auditorias. Então, eu trabalhava com pessoas, parte de treinamentos e a parte de organizar os setores para que ficasse tudo ok. Então, sempre tive essa ideia de trabalhar com isso. Quando eu saí mesmo trabalhando com o Marcos, eu fiz alguns treinamentos. Então, eu ia partir para essa parte de gestão de processos. Dar treinamentos na parte de gestão de processos para empresas. Até eu fiz alguns treinamentos com a Aline Dota, que ela é psicóloga, hoje em dia trabalha também aqui em Erechim, fora de Erechim, para grandes empresas. Só que como a arquitetura tinha um peso maior, onde eu precisava estar mais presente ali, eu acabei deixando isso um pouco de lado. Só que sempre foi a minha ideia ter alguma coisa específica para mim. Porque por mais que eu tivesse ali à frente também dos negócios junto com o Marcos, né, que nós somos sócios os dois na empresa, acabava ficando assim, ele é o arquiteto, então o pessoal acaba procurando mais por ele, não que eu não estivesse fazendo, porque toda a parte de gestão de obra, parte de organizar os projetos na prefeitura, aprovação na prefeitura, aprovação na Caixa, tudo isso aí eu sempre fiz, mas sempre nos bastidores. Então eu não colocava a minha cara ali porque eu achava que não precisava. E não era que era importante isso. O importante era deixar o cliente satisfeito e o processo andando. Só que sempre teve uma questão de eu estar querendo isso para mim, como profissional. Porque com filhos a gente acaba deixando um pouco de lado essa parte para cuidar dos filhos, cuidar da família. Então, eu acabei deixando isso de lado para me dedicar mais aos meus filhos. Não que eu não trabalhasse, eu trabalhava, mas não enfatizando o meu nome. A gente estava sempre trabalhando com o Marcos Alberti Arquitetura. E ali na pandemia, eu comecei a pensar o que a gente pode fazer de diferente, porque foi um momento que a gente ficou muito em reflexão. O que eu vou fazer? Vou abrir um negócio, daí começa aquela coisa, o que eu vou empreender, o que o mercado está precisando. E sempre foi, vou ter um posto de gasolina, vou ter uma loja de flor, vou ter... Que era uma coisa para complementar, não que a gente fosse abandonar a arquitetura, mas para ser para mim. Meio período eu vou estar ali, meio período eu vou estar no escritório, simplesmente para fazer uma coisa diferente. Também porque os filhos já vão crescendo e a gente precisa se reinventar, se reestruturar. E analisando isso uma noite, eu realmente pedi a Deus, eu disse, me dá uma luz, o que eu posso fazer, o que seria legal de fazer, o que seria interessante de fazer.
E daí Deus veio e falou comigo, eu sou muito espiritualizada, ele veio e falou comigo, tu já faz INSS de obra há muito tempo, porque eu faço isso já desde que eu tô no escritório. Exato. E por que tu não vai se especializar e fazer isso de verdade? Então, eu fui atrás de pegar conhecimento, me especializar, fazer cursos. Então, meu primeiro curso foi lá em 2022, eu fiz um curso menor, tudo online, né? Um curso mais que não era tão específico, até porque eu não sabia, eu não conhecia muito bem do processo em si. Fazia porque mudou, né? A Receita, ela teve uma reestruturação em toda a parte de INSS de obra. Então, até 2021 era de um jeito e depois mudou todo o processo. Então, eu fui também, comecei a ver que tinha essas alterações que eu precisava me atualizar, mesmo para o escritório, e daí me veio essa luz. Inclusive, o curso que eu fiz mais específico, que é um curso de especialização específica para regularização de obras no INSS, a empresa da minha prof é Lumen, o nome da empresa, que é a Luz. Então, não é nada por acaso, foi um propósito para mim. Eu sempre falo para o Marcos, já estava meio escrito isso para a gente estar trabalhando com o INSS de obras. E foi uma coisa que eu fiz o curso e fui analisando o mercado e vendo possibilidades, oportunidades e vendo que tem uma demanda grande e comecei a atender o pessoal. Então, 2021, 2022, eu fiz o curso, me especializei. Em 2023 também comecei a fazer alguns processos e foi em 2024 que eu fui começar a atender obras externas, né? Fui para o mercado de trabalho e divulgar realmente o que eu faço, né? Até pegando o gancho, um pouco, talvez um pouco de polêmica envolvida dentro desse segmento aí que você falou justamente, que é mãe e tudo mais. Quando você foi agora para essa parte de obras externas, eu imagino que seja majoritariamente homens que você na obra ali acaba tendo contato, ou não? É que assim, o INSS de obras, ele é um sistema todo online. Então, maravilha. toda a regularização ela é feita através do Gov. Você não precisa estar necessariamente lá conversando com a pessoa. Não, eu nem vou na obra. Nem vai na obra. Claro, as nossas aqui em Erechim, que são obras que a gente participa nos outros processos também eu vou. De alguns outros arquitetos também a gente vai. Outros engenheiros, mas necessariamente o processo de regularização de obras ele é todo feito através da plataforma da Receita, né? Que é o Gov, o ECAC e o E-Social. A gente faz todos os lançamentos. Inclusive, a gente atende todo o Brasil, né? A gente tem obras fora de Erechim. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Quando você começou a se tornar uma especialista nisso, né, e começou a focar nisso, provavelmente você viu que isso não era só para Erechim, né, que não era só Erechim que tinha demanda ou falta de profissionais nessa área. E aí você começou a atender fora do nosso quintalzinho também, né? Até onde foi já esse atendimento, assim? Quais locais que você já atendeu fora? A gente tem hoje em dia obras ativas, a parte de INSS de obras, a gente está com mais de 40 clientes que a gente tem de obras que a gente está trabalhando. Então, são obras que são aqui em Erechim, né? E na região aqui do Alto Uruguai, então a gente fala ali de Passo Fundo, Getúlio, Sananduva, Tapejara, Casca, Lagoa Vermelha, Amaral. Caramba! E daí também temos em Foz do Iguaçu, São Paulo... Balneário Foz do Camboriú. Iguaçu, olha aí, você sabe que nós somos de lá, né? Nós éramos de lá, um pouco do nosso quintal daí. E isso aí vem através de contatos, né? Relacionamentos que a gente tem, porque não necessariamente é o cliente final, o proprietário da obra que vai nos contatar, né? Então, é através do escritório de arquitetura, de engenharia, do engenheiro, do arquiteto, do pessoal que tem o correspondente imobiliário. Então, são vários fatores que a gente tem, né, para atender também alguns contadores, escritórios contábeis, alguns advogados. Então, por isso é o nosso público onde a gente atende, né? A gente atende o profissional que já tem esse cliente, que já tem esse projeto e que precisa estar regularizando. Essa é uma pergunta que eu... Não, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer referente a quem que te procura geralmente? É já o profissional que está atendendo esse cliente? Nunca é o cliente final, por exemplo, a pessoa que eu construí. Geralmente eu não sei dessa regularização, eu não te procuro. Geralmente tem que ter um profissional que me instrua a chegar nessa parte de regularização. Pode ser o cliente final também. Não, mas eu digo, o cliente ele sabe disso? Ele não sabe. Ele não sabe, né? Então, por isso que a gente está fazendo toda essa parte de divulgação e de conscientização.
É mais importante, né? Porque para o Conscientizar. cliente, muitas vezes, é uma economia. Ele economiza, é isso, né? Com certeza. É a redução do imposto se você faz a regularização durante a obra, né? Uhum. Então, é isso que é o mais importante. Enquanto está acontecendo ali, você já está fazendo com esse processo de regularização. Porque o que acontece? O INSS de obra, ele é um imposto devido de contribuição patronal dos trabalhadores da obra, né? Então, no momento que tu contratou uma mão de obra, a pessoa, o proprietário da obra, ele já deve esse valor para a Receita. Então, o que a Receita diz? No momento que você iniciou a obra, você tem que começar a recolher o imposto. Ele pode ser recolhido lá no final? Pode, mas tu vai ter juros e multas sobre o que você não recolheu. Olha. Então, por isso que tem a economia também, né? Tá, mas, por exemplo, comecei a minha obra. Aí são em etapas esse tributo que a gente tem que pagar na obra? Todo mês. Todo mês. Todo mês. Fechou o mês, então tem esse INSS aqui para pagar. Porque o profissional trabalhou ali aquele mês, né? Sendo ele um profissional autônomo ou um profissional com MEI, ele tem um trabalho na tua obra. E sobre essa remuneração que ele recebeu, tem que fazer uma contribuição, né? Para a Receita. Legal. Você ia fazer uma pergunta? Na verdade, Juliana, o que acontece? Quando você colocou ali contador como um dos pilares aí que auxilia você a contratar o teu trabalho e tudo, há uns anos atrás, quando eu morava em Foz do Iguaçu ainda, teve uma construção, né? Nós tínhamos uma construção lá e a construção estava no meu nome. E o contador acabou criando uma fraude do INSS em cima da nossa obra. Foi até um escândalo na época, foi gigantesco o problema, com várias obras. Teve 2 ou 3 contabilidades, não vou lembrar bem, que estavam usando esse artifício aí, baseado na confiança que nós tínhamos com a contabilidade, né? Sim. Como que a gente pode fazer justamente por não ter, eu era o cliente final, por não ter um conhecimento disso, como que a gente pode fazer para se blindar daí talvez desse problema? Porque foi registrado pessoas que já não estavam mais nem vivas, sabe? Sim. Então, assim, foi uma coisa meio grandiosa, assim, sabe? Graças a Deus depois a gente conseguiu provar a nossa inocência, tanto que eu fui como testemunha da União, né, pelos desvios do INSS que foram feitos, então a gente foi como testemunha da União, mas a gente passou um perrengue até provar toda a nossa inocência, né? Como que a gente pode tentar evitar esse problema? Existe uma forma disso? Há quanto tempo foi isso? Olha, já fazem uns 20 anos aproximadamente. Mudou o sistema? Nossa, então já olha aí, uma maravilha. Eu fiquei pensando que eu acho que já deve ter mudado assim, até porque não deve ter sido o único abençoado que teve essa ideia, né? Nossa, na época lá na época teve 3 contabilidades, acho que foi 3 sim, e foi investigado, se eu não me engano, mais de 150 pessoas que estavam registradas dentro dessas obras e que muitas já não estavam nem entre nós e estavam sendo utilizadas para o recolhimento do INSS, na verdade o desvio do INSS. Né? O que acontece, né? O foco do escritório lá da Alberti Empreendimentos é obra de pessoa física, né? Então, por exemplo, se você tem uma obra de pessoa jurídica, onde a matrícula e o projeto aprovado é no nome de pessoa jurídica, necessariamente um contador que vai fazer todo o processo. Certo. Em função de ter os livros fiscais, as escriturações, né, de todo mês, ele tem que fazer e tem que lançar junto o custo da obra com esse fluxo para que o proprietário da obra consiga reduzir o valor do INSS. Daí é com ele. Então, pessoa jurídica, eu até assessoro alguns contadores na questão de ver quanto que precisa ser recolhido, como é que funciona, mas eu preciso trabalhar em conjunto porque eu tenho que informar a Receita quem que é o contador daquela empresa. E ele que tem que fazer toda essa parte de escrituração e organizar o INSS de obra. Eu assessoro. Quando é uma pessoa física que chega para o contador, ele pode me passar essa obra para mim fazer lá no escritório. Ele não precisa necessariamente fazer. Então, perfeito. eu tenho a parceria, que não é o foco dos escritórios contábeis. Eles não querem trabalhar com pessoa física parte de obra. Eles querem trabalhar pessoa física só imposto de renda. Ninguém quer fazer obra. Certo. Porque existe toda uma questão de tu analisar bem o projeto. Precisa analisar o projeto para ver o que eu posso reduzir. Precisa entender também um pouquinho do projeto. Ver como é que foi classificada essa obra. Se está correto lá no projeto, que às vezes até o projeto tem algum problema que a gente tenha que alterar, substituir.
Então começa lá da base. Então tem uma coisa mais técnica que eles não gostam que muito eles, de... eles não entendem. Então, por isso que eu assessoro eles, porque às vezes tem alguma coisa que é lá na parte de projetos que a gente consegue estar solucionando para reduzir o INSS de obra. Que Então, legal. juntou a parte de a minha vivência e a minha prática na parte de arquitetura de projetos e de obras, junto com a minha formação de administração, que tem a contabilidade junto. É verdade. Então, esse é o meu diferencial Isso. junto à regularização de INSS, né? Que, às vezes, ou é um profissional que ele é um engenheiro, um arquiteto que ele sabe de obra, mas não entende a parte contábil. Ou é um contador, alguém da parte contábil que não entende de obra. Isso. Então, por isso que eu consigo me destacar, por eu conseguir juntar essas duas partes, que é a parte contábil e a parte de obras. Então, realmente, como você já é uma pessoa espiritualizada, você vê como que casou mesmo as coisas. Nada é por acaso, Nada é por né? acaso. Então, Sensacional. Verdade. Vem fundo isso. E aí, falando de economia, o que é possível, ou o que já aconteceu assim de valores legais, só para o pessoal entender economia, porque economia pode ser um real, né? Então, quanto que é possível? Tem como medir isso em percentual? É possível de economizar de 50% a 70% do valor do imposto a pagar. Capaz, isso é muita coisa. Porque o que acontece, né? Então, a Receita, ela faz um cálculo padrão da obra. Por isso que mudou o sistema. Antigamente não era assim. É tudo online, porque a obra, a gente classifica a obra e quem nos dá o valor é a Receita. Perfeito. Então, conforme o tipo de obra, se ela é uma residência unifamiliar, multifamiliar, um galpão industrial, um comercial, salas e lojas, ela vai ter um valor VAL, que é o valor mensal, como se fosse o CUB pelo metro quadrado da obra, onde a gente vai classificar e ela vai calcular no sistema esse valor do custo do INSS de obra. A partir disso, a gente tem uma alíquota de 36,8%, que é o valor que a gente faz por aferição indireta, não vinculando trabalhadores na obra. Então, vamos dizer que você construa a tua casa, você vai ter o INSS, eu não fiz nada. Eu vou chegar lá no final, eu vou ter uma guia que ela é 36,8%, que é presumido sobre a mão de obra. Então, ela faz uma estimativa do que tu gastaria de mão de obra e põe a alíquota e já tem a guia. Quando você faz a vinculação dos trabalhadores, você paga só 20%. Então, ele já economiza os 16,8%, economiza no valor que tu paga. E ainda assim, tu pode classificar ela correta, porque muitas vezes vem para nós uma obra que ela está classificada errada. Então, a gente tem que adequar isso na CNO. Mas é uma senhora economia. Nossa Senhora. É uma economia a gente que tá realmente... falando assim, vamos pegar um exemplo de uma residência unifamiliar, 367 metros quadrados. A gente está falando de 55 mil de INSS de obra. Tá? No momento, tu pode, se tu fizer toda a vinculação dos trabalhadores da obra durante a obra, tu consegue economizar e pagar uns 21, 22 mil. Nossa, é muita coisa. Então, muita aí, coisa. Isso aí é interessantíssimo. Eu não fazia ideia nenhuma. É porque a economia, vão economizar, mas economizar quanto, né? Tá louco, isso é um valor absurdo de economia, né? Que legal. Bom, perguntando aqui, né, Ju, qual que, assim, falando dessa parte, tanto do escritório, acho que vamos falar dos dois, né? Tanto do escritório como da parte da regularização de obras. Quais são as metas, objetivos futuros que a Alberti Empreendimentos tem aí para os próximos, vou falar assim, para os próximos 2 anos, 3 anos, 4 anos? O que a gente está buscando hoje em dia, né? A gente já está se consolidando no mercado como referência em regularização de obras no INSS, né? Porque é um ramo de atividade, que nem tu falou, que ele é pouco divulgado. São pouquíssimas pessoas que fazem e pouquíssimas que sabem fazer, né? Então, é isso. Eu sempre digo, é você entender o que está fazendo. Então, no momento que entende o que está sendo feito, fica mais fácil. Tu gera confiança, credibilidade para o cliente e ele acaba te contratando. Então, esse que é o objetivo, a gente estar no mercado e ser referência em regularização de obras. A parte de projetos também a gente está querendo alcançar o público-alvo, que é obras de médio e alto padrão, né? A gente já tem esse tipo de cliente e a gente continua a querer alcançar sempre esses clientes aonde existe um resultado melhor, né? Tu consegue mostrar mais, porque a arquitetura ela é bem variada, mas você consegue mostrar a arquitetura em si quando
tu tem um melhor poder aquisitivo, tu consegue trabalhar Claro, uma claro. fachada, Isso. próprio interiores, né? Onde tem mais dinheiro, com certeza tu consegue decorar melhor, fazer um Claro. projeto mais sofisticado. Sem dúvida. E é o que encanta o público, né? Isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E vocês fizeram uma palestra recentemente, né? Acho que em parceria com a Magnus também, né? Isso, Você com e o Bernardo, que é né? engenheiro. E a gente viu que tava com a sala cheia, né? Acho que se tivesse sido mais alguém, não ia ter que ficar de pé. Mas assim, qual foi o público que esteve na palestra? Ou qual era o público que vocês buscavam atender naquele momento? O que acontece, né? Nós, desde o ano passado, na verdade, desde que eu comecei a atender esse público externo, a gente fala, eu tenho bastante dificuldade em explicar. Porque tu começa a conversar, principalmente com os profissionais da área, engenheiros, arquitetos, enfim, eles têm dúvidas, bastante dúvidas. Então, eu tinha já montado, o que eu fiz a primeira coisa? Eu montei um e-book. Então, eu ia, porque como eu atendo obras de fora e eu tenho parcerias com escritórios de fora, arquitetos, engenheiros, não, eu vou te mandar o meu e-book para te dar uma olhada e a gente fazer uma reunião online para mim te explicar. Porque eles precisam entender, porque o cliente da obra, ele está ali, ele contratou um profissional para fazer o projeto. Então, eles estão ali com ele. E ele tem que falar que existe o INSS de obra, porque muita gente não fala. E daí acaba não recolhendo no prazo e acaba tendo multa e juro lá no final. Economiza o valor do INSS de obra, mas deixa para o final, que não é o correto. O correto é tu recolher já no início. Na verdade, ele está achando que está realizando uma economia, né? Porque no final vai ficar mais caro. Não, ele reduz ainda no final. Tu consegue ainda reduzir, mas não tanto que nem no início. Ah, entendi. Porque a Receita, ela cobra, vamos dizer, toda a guia que você entregou em atraso, que não foi no mês da obra, tu paga já R$100 de multa. Então, tu pega uma obra de 18 meses, tu já está falando 1.800 de multa, só multa por não entregar no prazo. E ainda tem a multa sobre o valor da parcela e o juro sobre o valor da parcela. Então, ele acaba dando um valor bem maior. E o que acontece? Eu preciso que eles entendam isso, os profissionais que estão com os projetos, que estão com as obras. Então, até para instruir o cliente deles, né? Também, com certeza, né? E para ser um diferencial no escritório dele. Então, a gente começou a fazer essas palestras. Desde o ano passado, a gente começou, porque daí, para mim, é um benefício eu estar instruindo eles. Eles conseguem me referenciar melhor, nos passar o cliente mais assertivo, onde o cliente já vem pronto, com uma bagagem, já sabe o que é e já sabe a importância. Porque senão ficava era muito trabalhoso para nós, como a gente está com um volume grande de obras, acaba tendo que ter aquele tempo para explicar primeiro para o engenheiro, depois fazer uma reunião com o engenheiro e o proprietário da obra. Então, esse que é o objetivo. E o objetivo lá da palestra, junto com o Bernardo da Magnus, foi isso. Levar profissionais, em parceria com o IAB, os arquitetos, para que eles entendam que como eles têm que aprovar na prefeitura o projeto, eles têm que ter um projeto estrutural, eles têm que ter um complementar, eles têm que ter o INSS de obra, que hoje em dia ele não é mais opcional, ele é obrigatório. Então, a gente fala o INSS de obra, ele é obrigatório, todas as obras precisam estar com os impostos em dia. E acaba sendo um benefício para o cliente, né? Uma tranquilidade, tu estar com a obra tudo em dia. Né? Então, pessoas lá, profissionais, principalmente os arquitetos que já têm 5 anos de formado, 10 anos de formado, são os que estão vindo me procurar. Porque eles construíram lá para o cliente há 5 anos atrás e agora está começando a vir ou uma notificação da Receita, ou o cliente precisa vender, ou ele precisa, se separou e daí precisa, e chega lá e não está averbado. Só que nem o cliente não sabia o que era averbar e nem o profissional que construiu. Então, essa é a ideia das palestras, é fazer um entendimento, fazer com que eles saibam que existe e que precisa. Deixa eu até fazer um parênteses nessas obras, por exemplo, que foram realizadas no passado. Essas obras que foram feitas que não foram recolhidas, existe algum tempo de carência que vai para recolher? Por exemplo, se eu não estou enganado, posso estar falando antigamente, depois de 5 anos, já não era tão obrigado a recolher alguma coisa do INSS? Isso não existe mais? Não, existe o prazo decadencial que a gente fala, né? Então, agora nós estamos trabalhando com obras de 2020. Então, todas que foram construídas antes de 2020, elas não é mais devido o imposto para a Receita. Só que a gente trabalha com a Instrução Normativa 2021, que ela é de 16 de outubro de 2021. Porque a Receita instituiu essa normativa para ter diretrizes para a gente regularizar a obra.
Então, a gente tem que ir nessa normativa e ver o que a Receita está pedindo. Então, todo o processo, ele é baseado nessa normativa. Então, não é eu acho que é isso, não. Tá ali na norma. Então, a gente interpreta a norma e aplica ela todos os dias nos nossos processos. E o que fala sobre o prazo decadencial? A gente precisa ter documentação que comprove essa decadência. Então, muita gente faz, alguns profissionais que fazem desta forma, não, eu vi a casa construída lá, eu sei que está construída e eu vou colocar como decadencial e não pagar nada de imposto. Está errado? Tá errado. Não pode. Sim. Porque se chega de ter uma malha fiscal, a Receita pede a documentação, tu não tem. Exato. Ou tu tem uma documentação que tu acha que tu pode comprovar. Não, eu tenho uma foto lá de antigamente. Não. Porque tem no artigo que existem alguns documentos que são específicos que a Receita aceita. Então a gente começa, então a gente pega uma obra que foi construída antes de 2020, a gente vai fazer um dossiê da obra e vai ver. Vai começar lá, são várias documentações que a Receita aceita. Então nós vamos começar a ver um dos documentos que por si só ele já não precisa de mais nada, é a certidão do cadastro imobiliário. Porque as prefeituras, elas fazem um recadastramento para fins de IPTU, né? Certo. Então, às vezes, tu tem uma construção onde tu não tem um projeto aprovado, mas tu está pagando IPTU sobre aquela área há mais de 5 anos. Então, é uma certidão que eu sempre ocupo, aonde não tem essa certidão com a área total construída já isenta. Certo. Mas também tem outros meios de comprovar. Questão de conta de água e luz, né? Um histórico que tem consumo. Então, se tem consumo é porque a casa estava construída. Outra coisa que a gente faz é imagens do Google Earth também com o laudo, né? Então, tem um laudo padrão da Receita, aonde ele é assinado por engenheiro arquiteto com ART ou RRT, né? Onde esse laudo vai ter todas as imagens do Google com a descrição lá do imóvel, onde a gente consegue comprovar. Então, não é simplesmente não vou pagar o imposto. E pronto. E mesmo assim, mesmo ela sendo isenta, nós temos que lançar ela no sistema, fazer a CNO. Eu imagino que não é só pelo fato que isentou que está documentado. Muito pelo contrário, Não. deve ter que continuar o processo da mesma maneira. Ele é igual, fazer a CNO, fazer a ferição para sair a CND. Só que a gente coloca os dados da documentação que a gente tem, né, que ela é isenta, só isso, exato. O INSS ele fica devido pelo dono da obra. Pelo dono da obra. Tá, mas o que ele não pagou? Né? Vamos lá que ele não pagou. Isso fica lá um apontamento negativo? Tipo, como que funciona essa cobrança desse INSS? O que impede ele? O que é ruim para ele de não ter regularizado? Tem que ter em mente, né? Nós estamos falando de obra pessoa física, tá? E estamos falando de obra onde o proprietário pode contratar 2 tipos de mão de obra, né? Então, vamos dizer, se for por empreitada total, onde ele vai pegar uma construtora com CNPJ, se essa construtora fizer todo o processo por empreitada total, é dívida da construtora. A construtora tem que abrir a CNO e recolher o imposto. Mas, hoje em dia, com essa diversificação de prestação de serviço, é muito raro acontecer isso, principalmente na obra de pessoa física. Porque a construtora até ela faz essa obra, mas ela faz uma parte. Então, eu pego obras maiores, onde a construtora faz a parte de levantamento, estrutura, cobre ela, reboca e chega ali na parte dos acabamentos, vem outro profissional. Então, eu tenho vários profissionais que trabalham na obra. Exato. Uma parte é da construtora, depois vem um que coloca porcelanato, que é um MEI, depois vem um que faz a parte do eletricista, que ele é um autônomo. Exato. Então, eu tenho que construir também, por isso que é importante no início da obra, a gente fazer o planejamento estratégico e tributário da obra para ver como que vai ser recolhido esses impostos. Porque, vamos dizer, essa construtora, ela tem um contador, então eu tenho que ter acesso ao contador para mim conversar com ele e ver quanto que ele vai alocar na CNO. Para a partir dali eu conseguir estruturar o que eu vou fazer. O que vai ser pela construtora, o que vai ser pelo MEI, quanto de nota do MEI eu vou precisar para lançar. Porque não necessariamente a Receita, essa autorregularização que eles falam do INSS de obra, feito pela pessoa física, é um RMT, que é a remuneração dos trabalhadores estimada. Então, vamos dizer que tu pagou 100 mil, não necessariamente você tenha que pagar imposto sobre os 100 mil. Tu vai pagar sobre o que a Receita pede que você pague. E cada obra existe um cálculo. Porque ela considera o aproximado ali. É o que é estimado. Então, por isso que eu pego os dados da obra e faço uma simulação para ver quanto que é o imposto, quanto que tem que recolher
de nota e quanto que precisa fazer. Mesmo que a nota seja maior de todo o valor que tu pagou, eu vou lançar somente o que a Receita pede. Vai ser uma forma de você regularizar e estar economizando. Com certeza. Isso aí. Poxa, mas quanto detalhe, Não, né? não, é impressionante, cara. Agora eu entendi por que daí ela teve que vir para a empresa junto. Mas é que acho que tem alguns escritores que não se preocupam tanto com essa Mas parte, né? sem Então, dúvida nenhuma. Ju, então, basicamente, então, essa palestra, e eu acho que esse movimento que você vem fazendo é basicamente conhecimento, é isso que você está fazendo, passando conhecimento para o pessoal. E Com agora certeza. estamos indo para um próximo ponto, é isso? Dividir esse conhecimento e, na verdade, treinar, né? Eu digo treinar o pessoal para que quando eles chegam, porque eu não consigo estar à frente de tudo, né? Eu gostaria de cada arquiteto que vem, eu pegar ele lá no cliente, principalmente que a gente atende obras fora, né? Então, eu tô com a ideia, eu tenho outras palestras fora de Erechim também, em Frederico, Passo Fundo, Tapejara, Amaral. A gente tem outros programas de palestras justamente para pegar o centro ali do pessoal, o grupo de arquitetos e engenheiros, a gente reunir e eu consigo já falar para todo mundo ao mesmo tempo. Então, é para otimizar o tempo e a gente conseguir que eles aprendam sobre isso. E agora, a gente, após a palestra que teve do IAB, a gente está com um treinamento, então, que é justamente porque na palestra a gente acaba falando meia hora, 40 minutos. Então, é um tempo curto Claro. para várias coisas que eles precisam saber. Então, a gente tem esse treinamento que é mais específico para arquiteto, engenheiro e profissionais que trabalham com isso, para que eles consigam pegar a documentação correta. Porque é muita dúvida. A gente trabalha com os arquitetos e a gente conversa, mas dali um pouco eles têm uma dúvida sobre o que essa nota pode ser, o que não pode. Então, eu montei esse treinamento com base nisso, no que eles têm de dúvida e o que a gente vai solucionar para que eles consigam ser mais assertivos na hora de estar ali com o cliente, Sim, né? sem dúvida. Legal. E essa parte do treinamento, você vai fazer ele de que forma? De que forma? Presencial, online? Como é que vai ser? O Zoom. primeiro, a pedidos, o primeiro agora aqui em Erechim, ele é presencial. Presencial. Porque Legal. eu gosto desse, sabe? legal, né? Eu sou meio prof, que nem eu digo, porque eu gosto de estar com as pessoas, enfim. Daí os profissionais aqui de Erechim, teve algumas pessoas que me pediram, alguns que eu já trabalho, né? Algumas empresas que eu já trabalho, que eu tenho algumas empresas que fazem administração de obra, que trabalham com obra, algumas arquitetas que me pediram. Então, eu acabei cedendo, porque não é o foco principal da Alberti Empreendimentos vender treinamento. Então, a gente está cobrando um valor até simbólico, mas para passar esse conhecimento e para que elas consigam ter segurança, né? Na hora de estar conversando com o cliente, Sim. que é o principal objetivo. Mas também já me pediram online, né? Provavelmente é o próximo passo, né? Tem um pessoal lá de Frederico que eles querem, já tem 3 profissionais lá, 2 engenheiros, um arquiteto, que eles querem também o treinamento. Eu tô vendo porque daí também querem a palestra. Então, a gente tá vendo para conciliar uma noite fazer a palestra, depois fazer o treinamento no outro dia. Porque é interessante, sabe? Relacionamentos e essa parte de porque a internet é legal. Eu tenho a intenção também de mais adiante ter um produto digital, é uma ideia, né, no futuro. Mas também eu acho que a gente esse contato, conhecendo o pessoal. É diferente, né? É diferente, então. É diferente. A internet, querendo ou não, por mais simpático que você seja, ela te deixa uma pessoa um pouco mais fria, porque você não tá ali com a pessoa de fato, o calor humano, digamos assim, né? Que nem a gente atende esse nosso cliente de São Paulo. Ele veio através de indicações e eu tô atendendo ele super bem. A gente fez reuniões online, organizou tudo, só que casou da gente ir na Expo Revestir, que é a feira de arquitetura, e a gente foi lá conversar com ele. Não foi propriamente um atendimento, porque eu já estava atendendo ele, mas a gente foi ter uma conversa, tomar um café. Então, a gente acaba criando Se aproxima, uma né? amizade, um Sem relacionamento, porque eu tô tratando com o dinheiro dele, né? Exatamente. Então, o isso aí. INSS de obra é responsabilidade, não é você tá economizando para o cliente, sim, você gerando uma confiança, gerando uma economia também. Isso. Tu precisa ter uma confiança do proprietário da obra em você, né? Isso. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que eles tenham segurança de que a coisa está sendo feita certa. E daí essa proximidade no ao vivo acaba trazendo mais isso, né, do que a própria internet. O interessante, o que me pedem sempre também é tudo com conformidade fiscal, né? Porque não é uma coisa, eu acho que eu vou fazer desta forma, não. Eu vou fazer porque eu tenho certeza, Sim. porque eu tenho toda a base técnica e estudo
e também sei o que eu estou fazendo. Então, Exato. não vai existir de eu fazer um INSS de obra e dali um tempo você ter que prestar esclarecimentos para a Receita. Não. É isso e deu. Você Aham. pagou a guia, eu tenho certeza que o teu processo está ok. Saiu a CND, pronto. O Beleza. processo está encerrado. Então, não tem gente, depois eles podem vir me cobrar mais adiante porque eu economizei e daí talvez ficou alguma coisa. Não, o processo é correto, é certo. Isso aí. Porque existe muito ainda desentendimento, né? O pessoal não tem, não é esclarecido isso sobre o INSS de obra. Então, Sim. esse que é o objetivo, esclarecer. Porque daqui a pouco ele pode entender assim, mas se era 70 e eu consegui pagar 55, amanhã depois não pode me gerar um problema Isso que às né? vezes eles me pedem, uma Isso. pergunta bem... Então, esse treinamento é justamente para esclarecer com números, né? Porque é uma parte bem técnica, com números para os arquitetos e engenheiros visualizarem, né? Não, é assim, e por causa disso é dessa maneira. Porque a gente, às vezes, no dia a dia não tem tempo de explicar. E esse cliente, que é o nosso cliente público-alvo, né? Que são obras maiores de 150 metros, ele não tem tempo também. Ele contratou um gestor de obra, ele contratou um arquiteto, ele contratou uma construtora, ele não quer se envolver. Não. Simplesmente ele quer resultado. Isso E é aí. isso que a gente gera para o cliente, é resultado na obra, né? Isso aí. Legal. E a questão dessa estruturação de treinamento, até porque, para mim, que não sou dessa área, parece ser bem complexo o negócio. Essa carga horária desse treinamento vai ser um dia, vai ser mais? Como que Não, você ele vai ser estruturou 2 isso? horas a princípio, né? 2 horas. 2 horas, porque daí 1 hora a mais de teoria, porque senão acaba sendo muito cansativo, né? Então, 1 hora de mais teórico, de conceitos e definição, né? Porque a gente começa a falar CNO, o que que é, né? Então, eu preciso explicar para o pessoal entender, porque às vezes também eu posso até passar o meu e-book, mas às vezes eles não vão ler. Então, se estão ali, ele acaba fixando melhor. Então, o que que é o CERO, para que serve, como é que faz. Até porque a gente entra no sistema com uma procuração eletrônica a partir do GOV, né? Do proprietário da obra. Então, também ele tem que passar uma procuração pro escritório, né? Para o Alberti Empreendimentos. Então, é todo um processo. Ele tem que criar uma confiança, né? Na gente, para a gente poder fazer isso. E eu quero esse treinamento que os profissionais da área falem também com segurança para o seu cliente e proprietário da obra, né? Para não gerar dúvida na cabeça dele Com também, certeza, porque se o arquiteto, o engenheiro, ele vai com confiança, né? né? É uma coisa já certa. Isso. Né? E a Exatamente. gente não pode deixar o cliente desassistido, Jamais, né? Dele chegar, porque justamente o INSS, ele veio a partir disso, né? De clientes nossos que estavam com esse problema. E eu também tinha esse problema, porque eu não sabia o que fazer. Não sabia certo. Eu ficava naquela, eu acho que é assim, eu acho que vai dar tanto. Até porque o sistema anterior, a 2021, onde era a época da DIS, a época do ARO, ele não calculava automático. Tu tinha que ir no escritório da Receita de cada cidade para o pessoal calcular. Os analistas calculavam, te davam uma guia. Então, era uma coisa que a gente sempre era uma surpresa. A gente não tinha um padrão de cálculo. E a partir de 2021 aconteceu isso. Não, é aquilo. Se tu enquadrar a obra correto, você consegue a redução e deu. E também no curso, o que eu aprendi? Fazer esse cálculo. Toda a memória de cálculo que a Receita faz no sistema, eu faço ela manual ou na planilha, né? Mas manual eu também consigo fazer. Certo. Então, uma coisa assim, ó, se tu chegar lá com os dados da tua obra, eu não preciso entrar no sistema da Receita, eu faço o meu cálculo e Tô eu te sem dou... internet aqui, eu resolvo. E eu te dou o valor certo Você do que vai vai sa- dar no sistema. você vai Então, sair esse que é o informado. principal. É eu ter segurança É e eu ter verdade. conhecimento para isso, É né? verdade, é Para verdade. poder calcular. Porque isso vai passar uma credibilidade tremenda para a pessoa. E todas as obras que eu calculo, quando eu entro no sistema e eu lanço ela, o valor acaba sendo igual, porque é isso, não tem o que mudar. E quando a gente está falando dos serviços, vamos lá, eu quero economizar lá meus 50% lá na minha obra. É claro que eu tenho que pagar esse serviço, né? Como que funciona o ganho do profissional que trabalha com regularização? Sobre percentual, um valor único? Como que funciona isso? Assim, as obras porque todas as obras precisam ser regularizadas, né? Até as menores de 100 metros, elas precisam de toda a parte abrir o CNO, porque uma obra menor, vamos dizer, uma obra que seja o Minha Casa Minha Vida, ela precisa também abertura do CNO para poder encaminhar na Caixa o contrato. E depois ela precisa passar por uma aferição, onde vai gerar um pouco de imposto e depois vai ter a CND. Então, obras menores, a gente tem um valor padrão que a gente cobra, né? Que daí é um valor já designado para obras que são menores, onde não vai ter redução de imposto, que ele varia de R$ 1.500 a R$ 2.000.
E obras onde tem uma redução do valor do imposto, que eu consigo fazer todo esse planejamento e vou trabalhar todos os meses, ele vai de 20% a 30% do que reduziu para o cliente de valor do imposto a pagar, né? Sensacional. Então já fica legal, né? Já fica legal. Referente vamos pensar assim, quais foram as grandes conquistas? Eu vou separar de duas formas. Vou separar da forma pessoal da Ju e o profissional. Quais foram as grandes conquistas já atingidas até o atual momento, Ju? A gente já tem, né, uma trajetória, a gente vem alcançando várias coisas, né? Eu digo assim, a grande conquista minha é a minha família, com certeza, em primeiro lugar, né, os meus filhos, a minha família, o Marcos, a gente tem uma parceria muito boa, né? Todo mundo pede como é que vocês conseguem trabalhar juntos. Isso já é um grande desafio. Isso aí dá um curso, inclusive. Isso é né, o grande mérito é esse aí, né? A gente conseguir trabalhar junto, mas a gente sabe, assim, separar bem uma o que é coisa da outra, profissional, né? o que é pessoal, né? Então, eu vou dizer assim, a gente nunca brigou lá no escritório, né? Claro, em casa a gente briga às vezes, né? Mas a gente nunca brigou porque eu acho que tem que ser profissional, né? A gente tem que tratar as coisas com profissionalismo, né? Claro que às vezes tem pendências que eu preciso dele, ele precisa de mim, mas ele vai me cobrar como se eu fosse uma colega de trabalho, porque quando tu começa a levar para o pessoal, acaba sendo... tu não consegue conviver, né, no ambiente de trabalho, né? A gente tem as duas meninas também que trabalham lá, então a gente tem a hierarquia e tudo bem definido, né? O que cada um tem de responsabilidade, né? Os direitos e deveres dentro da empresa. Então, eu acho que também isso, a gente conseguiu alcançar isso de estar trabalhando há tanto tempo junto, eu acho que também é um grande mérito, um grande resultado, né? E a empresa dá certo, porque, claro, as empresas, elas passam por diversas circunstâncias, né? Tem uns picos, tem momentos, tem anos que tu tá melhor, tem anos que tu tá pior, o mercado ele vai variando e a gente tem que estar se adaptando, né? E se a gente não tem, principalmente, um relacionamento sólido e por ser uma empresa familiar também, que também é mais difícil, né? A gente construir tudo isso, eu acho que é a grande vitória, o grande resultado da minha vida. E a parte daí do escritório, né, é toda essa parte de INSS de obra, né, eu ter conquistado isso e conseguir, depois de... A maioria das mulheres, ela se forma e ela vai para o mercado de trabalho e começa a conquistar o seu espaço, né? E eu foi realmente ao contrário. Eu me formei, eu fiquei ali estudando, cuidando da família e chegar nessa etapa e conseguir conquistar e seja a referência em INSS de obra, eu acho que essa é a grande conquista já, né? Eu quero alcançar mais, com certeza. Mas eu acho que já é por si só, né? Porque a gente vê, assim, muitas pessoas com a minha idade, mulheres, e eu gosto de motivar as mulheres, né? Trazer para o meu lado, para que elas trabalhem junto, cada um na sua área, porque eu vejo muitas mulheres assim que já chegam nessa idade e acham, não, agora eu já fiz, eu já trabalhei, eu não quero mais, vou cuidar dos filhos, e eu acho que não, né? Tem lugar para todo mundo e a mulher tem que estar sempre conquistando o seu espaço, né? É por isso que aquela hora eu quis perguntar sobre isso, se você, desculpa, se você tinha contato com a obra, porque às vezes é mais homens e tal, e às vezes pode acontecer um determinado machismo ali, mas no teu caso era só online, isso não aconteceria. Mas aqui em Erechim eu trabalhei, né? Eu trabalhei bastante tempo com obra em si, com o Marcos, né? Porque a parte de obra, quando a gente faz gestão de obra, que eu fiz até 2022, 2023, eu fiz bastante, então tu começa, né? Desde o início da obra, tu tem que acompanhar lá, junto com o responsável técnico, tem que acompanhar no canteiro de obras, né? Parte de compra de materiais, a parte da contratação do pessoal que está na obra. Então, a gente dividia bastante isso. E algumas responsabilidades ficavam comigo. E é bem difícil, não é muito fácil, né? A gente tem que ir conquistando eles e colocando limites, né? Impondo que o nosso serviço é necessário. Mas tudo com jeito a gente vai adquirindo, né? Mas mesmo eu preferia uma mulher fazendo a gestão, né? Porque nada contra, tá, Marcos? Mas eu prefiro, passa mais credibilidade, né? Não, mas o Marcos sempre me deixou bem tranquila e sempre me levou junto na obra, assim, sabe? Assim, sempre me apresentou como uma peça-chave na obra, porque muitas vezes ele não podia e quem tinha que fazer toda a administração da obra era eu, né? Então, hoje em dia a gente tem a Priscila também que ajuda, né? Que é arquiteta, até porque eu treinei ela para ela assumir essa parte, porque a gente não consegue sozinho, né? O Marcos tem muita responsabilidade em muitos outros projetos
Então, ela cuida. Hoje em dia, as obras que a gente faz com a administração é ela que cuida e cuida muito bem. E gosta, né? Porque quando eu comecei a treinar ela, eu pedi. Então, essa parte de prof e treinamento eu faço no escritório também. Eu pedi, tu tá gostando? Porque o principal disso é gostar, né? Porque a parte técnica, tu vai aprimorando, vai adaptando, vai ajeitando, né? Vai aprendendo, mas tu tá gostando disso porque é bem puxado, né? Uma obra, ela tem várias adversidades. Nossa e senhora. Todo dia tu tem que estar adaptando o que tá acontecendo, né? Às vezes não acontece como tu prevê, mas tu tem que ir recalculando a rota, né? É isso aí. Ô Ju, você falou da família. E as crianças? Entram aonde nesses 18 anos aí? Como que foi? Tá os dois no escritório e aí veio as crianças. Como é que foi? As crianças entram em tudo, né? Porque são a base da nossa vida, assim. Quando a gente montou o escritório em si, ainda não tinha a Júlia, né? Mas a gente construiu a nossa casa com o escritório ao lado justamente por isso. Porque a gente sabe que obra e arquitetura não é horário comercial, né? A gente vive todos os dias, em todos os lugares, em todas as horas. Então, quando a gente vai viajar, a gente já está pensando nisso. E a gente precisava desse apoio, né? Que fosse uma coisa que a gente conseguisse conciliar. E a Júlia veio... Quando a gente estava ali com o escritório, já tinha 5 anos. E não atrapalha em nada. As coisas são bem definidas também lá em casa. Por mais que seja uma empresa familiar e que seja do lado da nossa casa o escritório, eles têm regras, né? Eu digo, quando tu tem um combinado, que o combinado tá certo, as coisas acontecem de uma maneira que é tudo tranquilo, né? Então, eles não têm acesso ao escritório. Eles podem ir lá, mas eles podem ir para solicitar alguma coisa, enfim. A casa é do lado, o escritório que a gente está trabalhando, eles não interferem. A Júlia, que já está maior, ela manda mensagem para mim pedindo as coisas, pedindo carona, é como se eu estivesse em outro lugar, sabe? Então, isso é muito bom, a gente colocou isso desde o início, porque é ruim, né? Tu tá atendendo um cliente ou tu tá fazendo um processo e tem criança ali que tá... Eles incomodam, eles não é que eles incomodam, eles atrapalham o nosso raciocínio, a nossa conversa. Sim. Mas eles ajudam bastante e compreendem, porque a gente trabalha às vezes no final de semana, trabalha no sábado, o Marcos vai na obra no domingo, às vezes fica até tarde, então a gente vai conciliando e tem a rede de apoio ali que ajuda também a ficar com eles. Os familiares, e né? a gente Tão importantes. vai organizando, sim. Eu tenho o João, que é mais novo, né? O João tem 8 e a Júlia tem 14. A Júlia é atleta. É? A Júlia é corredora, Corredora, né? Ó, que legal. A Júlia me surpreendeu, né? Isso aí também é um pedido de Deus, né? Eu digo sempre, a minha vida ela é regida por ciclos e por pedidos e coisas que Deus vai me agraciando, né? Que bom. Porque eu acho que quando tu pede e fala com ele como se ele fosse uma pessoa, e ele é uma pessoa, um amigo que tá ali do lado, ele vai te mostrando o caminho e vai te dando diretrizes, Concordo. né? A Júlia, quando começou a entrar na adolescência, tava muito... Eles começam a ficar nervosos, revoltados e tal, aquelas Normal, brigas. uma época... E eu disse que Deus me deu, que faça alguma coisa para que ela melhore, né? Para dar uma baixada, assim, nos ânimos. E ela começou a correr, né? Então, faz 3 anos que ela corre. 3 e anos ela já. Não, mas é que você não tá entendendo, é corredor de pódio, não é... Louco, não é só de fim de semana. Júlia? Nessa última corrida, ela ficou entre... A Júlia, ela é dos 5 quilômetros, né? Tá. Então, eu queria até escrever ela nos meus, mas não, é 5, ela até queria mais, mas pela idade dela, ainda ela tem que ficar nisso, porque acaba sendo muito esforço, né? Então, agora teve a meia maratona ali, que ela ficou em primeiro na categoria dela, né? E agora essa que teve do Sicredi, a última, ela ficou em 7º geral, né? Poxa, Você mas entendeu? Então, Geral, não sei, com 14 anos. Sim, com 14 anos, não. Ela já tá ela sempre fica ou em 5º, ou em 6º, ou em 4º geral do feminino. Que satisfação. E na categoria dela sempre fica 1º, 2º. E ela gosta ainda assim, ó, e é um esporte que é bem isso, é garra, é determinação, é confiança, sabe? Até nós fomos ali domingo, a subidinha do Sicredi ali não foi fácil, né? De ver o pessoal caminhando, ela veio correndo na dela, mas pelo menos correu no final, sabe? Então, a gente tem, os nossos pais foram maratonistas. Então a gente tem um pouco de ligação com essa parte de corrida e assim, não, para ela estar nesse nível, a persistência e força de vontade dela é exemplar, porque nós não tivemos essa... A gente fez uma maratoninha em Porto Alegre, né? Acho que o pessoal já estava descansando no hotel e a gente estava chegando, né? Para ver como nós éramos... E foi a única. A única também, depois de e o Marcos, que vem do ciclismo, né? Agora tá acompanhando ela. Ele vem do ciclismo,
deu uma parada, porque também, na né? veia. E o meu cunhado também. E o mais novo é o João. O João. E o João não O foi João, pro lado ele é ainda. estratégico, ele não gosta de tumulto, ele é mais quieto. A Júlia que é mais explosiva, que é mais disso. Ele é quieto, ele é xadrez, ele gosta de xadrez, ele gosta de teclado, ele é mais na dele. Então, eu sempre assim, eles têm esses 6 anos de diferença, porque a Júlia sempre foi assim, né? Ela me deixa louca até hoje. Então, eu Sempre tinha elétrica. aquele receio de ter outro filho, porque, né? E daí me diziam, não, mas sempre vai vir um diferente do outro. E eu pensava, mas vai que vem igual, né? Sabe que eu também tinha esse medo? É porque a minha mais nova, quando a gente tava esperando a Gabriela e a Beatriz, né? A Beatriz não dormia a noite toda, Jesus, eu vinha sempre com olheira. E aí veio a Gabriela dorme a noite toda, não tem... Nossa senhora, hoje eu fico mais, eu acordo mais por causa da Beatriz do que por causa da Gabriela, até hoje. Então vem totalmente diferente um do outro. O João daí é a calmaria, ele é a tranquilidade. Se ela tá brigando, ele vai lá pro quarto, faz as coisas dele, vai ler. Ele gosta bastante de ler, então legal, ele é cara. bem diferente. E é bom isso, sabe? Claro, é bom, claro. porque daí tem um que tá lá no extremo e o outro que é calmo. E era isso que eu precisava, Não, e isso assim, que dá o equilíbrio, e né? eu imagino que na fase adolescência para quase adulta Da Júlia. da Júlia, vai acabar que um vai acabar complementando o outro depois, né? Porque o amor afetivo sempre vai existir e no decorrer da vida um vai estar numa situação e o outro vai ter um controle diferente, né? Então isso vai ajudar Júlia, os dois, por mais né? que ela seja assim, ela é diferenciada. Eu digo que assim, ó, quando eu tava grávida dela, eu pedi, porque a gente fica ansiosa, né? Imagino que sim. Como é que vai ser? Que cara que vai ter? Sim. Será que vai ser, né? Claro, vai ser tudo perfeito. Também a gente fica naquela ansiedade. Mas eu tinha assim, eu queria saber como que, sabe? Ficava imaginando. E como eu imaginei, ela veio bem igual. Porque ela é muito parecida comigo em tudo. E ela é bem diferenciada nessa parte, né? Ela é bem espiritualizada também. E agora falando dessa ligação dos dois, o João começou a catequese. Então ele precisa de um acompanhante enfim, todo esse período de até a crisma, alguém acompanhar ele. Daí eu tinha pensado vários, né? Tios e quem que poderia ser. E ela chegou e disse, mãe, eu acho que vou ser eu. Porque eu vou poder rezar com ele em casa, a gente vai poder fazer as coisas junto da catequese, e daí vou eu acompanhar ele. Eu falei pro Marcos, é a pessoa ideal, nem preciso escolher, já tá ali. Então vem coisas que vem vindo, assim, sinais de Deus que ele vai colocando na minha vida, que é justamente por isso, sabe? De tanto que a gente conversa, ele vai me mostrando o caminho. Que legal, né? E eu não sei o que reflete, se é a família que reflete a empresa ou a empresa que reflete a família, mas a gente percebe aqui que assim tudo caminha junto, né? Então tá numa isso, eu acho que acho que esse acho que é o grande desafio, né? E quando você consegue atingir isso, eu acho que esse é muito especial, né? Muito legal. Com certeza, a família é a base de tudo, né? A gente, apesar de eu ter perdido meus pais cedo, né? Acredito que eu trago também, né, o que eles me ensinaram, porque a gente vem com uma bagagem, sem né? dúvida. Então tudo isso que eu transmito para eles é o que eu trago, o que eu aprendi com eles, que a gente via, né, na nossa casa. Então essa parte da gente, né, prezar e estar sempre pensando neles, pensando na família, né? E eu digo, quem não quer ter filho perde uma oportunidade de uma evolução, de um crescimento, sem né? Porque eles nos ensinam mais do que a gente, né, poderia imaginar. Então eu acho bem importante. E te coloca à prova também, né? Se você de fato tem capacidade e tudo, você se obriga a melhorar, né? Então, sim, foi uma prova, né? Porque eu nunca imaginei assim, deixar um pouco de lado a minha vida profissional. Enfim, a gente acaba abrindo mão de algumas coisas. Com certeza. Né? Isso. E aquela mãe que não abriu mão, eu acho que é porque não se dedicou ao total. Porque existe uma fase, a mulher é assim. Não tem como, existe uma fase que quando a gente tem filho, a gente precisa estar olhando mais para eles, não adianta. Exatamente. Então eu digo que, né, essa fase é importante. Até né? para se tornar uma família bonita, igual vocês estão pontuando para nós agora, né? Porque daí a mãe tá junto ali, né? Sem dúvida. Ju, estamos caminhando para a nossa reta final aqui do nosso podcast. Foi muito legal conhecer um pouco mais da tua história e também conhecer um pouco mais da tua empresa, né, os teus negócios. E a gente quer que você deixe um recado, né, para a audiência, um recado final, algo que você acha que é importante para o pessoal. Fique à vontade.
Bom, eu como administradora, né, empreendedora, fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E o pessoal que está construindo, né, principalmente, pode ser o proprietário da obra, pode ser o gestor da obra, pode ser o arquiteto, o engenheiro, que está construindo ou vai construir, por favor, pense no INSS de obra, que ele é importante, é uma coisa que a gente precisa estar atento para não ter o problema de pagar o indevido, né? E conseguir reduzir um valor. Então, o que é o principal que eu digo, né? A gente estar atento para que consiga gerar economia para o cliente, né? Esse que é o nosso lema do escritório. Vamos trabalhar e fidelizar clientes para que a gente construa relacionamentos, né? Não só a redução de valores, e sim construir relacionamentos a partir do INSS de obra. Muito legal. Ju, quais são os arrobas aí pro pessoal seguir também, pra gente deixar no... Quais são os arrobas do... O pessoal pode seguir lá, é Ju Daltartas Alberti, o nosso Instagram, e o Alberti Empreendimentos, né, onde a gente está sempre colocando conteúdos sobre INSS de obra, coisas também dos nossos treinamentos, palestras, né? O pessoal quiser também tirar alguma dúvida, pode me chamar lá que a gente vai estar à disposição para atender. Que maravilha. Gente, então vamos deixar aqui nas edições também esses arrobas para vocês seguirem. Não deixem também de seguir o nosso canal aqui também. Vamos deixar aqui também um lembrete disso. E Ju, muito obrigado pela sua presença. Acho que foi muito legal. Falo por mim ou acho que foi... Não, vou usar as suas palavras. Foi sensacional, esclarecedor. Coisas que a gente nem imaginava, né? Muito legal. E olha, né? que foi um bate-papo longo, mas a parte técnica a gente vê que precisa ser... Tem que ser no mínimo 2 horas de curso. Eu posso ir lá fazer o treinamento? Pode, com certeza. Não, mas esse agora... Não, esse agora não. Esse agora já esgotado. Já foi. Tá mas esgotadíssimo. A previsão é... A gente vai ter uma turma, provavelmente, como deu assim, as vagas foram esgotadas muito cedo, então a gente vai ter uma turma provavelmente em julho, né? Porque agora já tem alguns compromissos, agora abril, maio, né? Junho, então... É muito rápido, né? Para julho, depois de julho ali, a gente vai estar lançando, daí vai estar no Instagram ali da Alberti, no meu, a gente vai estar divulgando data e local. Mas acho que é bem interessante, porque a gente saber sobre isso é conhecimento, né? Com certeza, com certeza. Não, hoje já foi esclarecedor e mesmo assim você vê que foi só Só a ponta do iceberg, né? Exatamente, muito legal, muito legal. Pessoal, Juliana Alberti aqui com a gente, muito obrigado por assistir esse episódio. Sigam as redes sociais e sigam o canal aqui também, se inscreva, ative as notificações, porque isso é muito importante pra gente também. Obrigado, gente. Obrigado, tchau. Obrigada, tchau. Até mais.